programa Sim a Vida chega até você, esse programa realizado pela Casa Provida Mãe Imaculada, em parceria com a Rede Católica da Igreja. Programa que traz esse valor fundamental, o valor da vida, bem como também o valor da família, o valor da educação. Tudo isso abrange a questão da defesa da vida. No programa de hoje nós vamos tocar nesse ponto sobre a questão da família, da educação, da vida. Para isso nós temos aqui conosco a Marcele Cioato, que é da área de pedagogia, pedagoga, mãe de 5 filhos. Seja bem-vinda, Marcele. Muito obrigada, Padre Silvio. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande poder mais uma vez dizer sim à vida. Muito bem. Então a sua área é a educação. Especificamente, como foi a sua trajetória de trabalho na educação? Então, eu sempre tive um sonho de ser professora. Graças a Deus consegui realizar esse sonho, me formar na faculdade de pedagogia. E enquanto eu estava na faculdade, eu fui fazer uma visita na APAE da Fazenda Rio Grande e essa visita mudou a minha vida, porque eu me apaixonei pelos alunos da APAE, alunos com necessidades especiais, e a partir dali eu comecei a direcionar minha formação para a área de educação especial. Então eu terminei a faculdade, já ingressei na pós-graduação de educação especial, também sou formada pós-graduada em educação infantil, né? Então a minha área de formação é essa. Mais ligado então à educação especial. Isso, educação especial. Até Marcelo, tirar uma dúvida, eu até conversava recentemente com uma amiga que tem um filho na APAE. Eu até achava que a APAE era restrita para algum tipo de necessidade especial, mas ela é mais abrangente, né, o atendimento. Isso. Na verdade, padre, a APAE ela é voltada para pessoas com deficiência mental e aquelas que têm deficiência mental e outra deficiência associada. Por exemplo, uma deficiência mental e cegueira, deficiência mental e surdez, deficiência mental e paralisia física. Né? Então, são várias associações de deficiência que a gente atende lá na APAE, que são casos de alunos que não têm condição de estar no ensino regular. Né? Por quanto tempo você desenvolveu esse trabalho com a educação especial? Então, desde que eu iniciei como estagiária voluntária lá, que foi a minha primeira experiência de trabalho, fazem 15 anos. 15 anos. Encerrando em maio do ano passado. Quais foram as etapas aí que você passou? Então, voluntária, depois consegui um contrato de estágio, porque eles viram que o meu trabalho era bom, gostaram, me contrataram. Depois eu fiz o concurso e aí consegui uma vaga de professora. Isso. Daí atuei como professora, eles gostaram do meu trabalho, me chamaram para coordenar, né, coordenação pedagógica da escola e depois, por fim, como vice-diretora da escola. E o que você traria para nós aí um pouco dessa experiência tua durante todas essas etapas dentro da APAE? O que mais te chamou a atenção? O que mais caracteriza esse trabalho com a educação especial? Bom, o que mais me deixa apaixonada pela educação especial é a espontaneidade, né? Porque às vezes, padre, a gente chega com as nossas fórmulas prontas, né? E a gente quer que as pessoas sigam à risca aquilo ali. E quando a gente se depara com as deficiências dos alunos, as suas dificuldades, mas principalmente a humildade que eles têm de dizer que não sabem, que não conseguem, é algo muito espontâneo que me desarma, né? E é isso que me faz um ser humano melhor, né? Estar em contato com eles me torna uma Marcele melhor, né? Porque eu preciso fazer um esforço diferente, eu preciso voltar atrás, eu preciso me abaixar, me fazer pequena para que eu possa estar em contato com o meu aluno. Né? E eu penso que esse é o grande aprendizado que a gente tem como ser humano, né? E conciliar isso com o trabalho é fantástico. Acho que está indo um pouco na linha, né, Marcele, que até eu também, como padre, já tive tantas vezes essa experiência e tantas pessoas têm experiências assim. Quando a gente faz um trabalho ou uma pastoral ou até mesmo algum ato até de caridade, muitas vezes nós nos sentimos como levando algo para o outro, né? E realmente podemos estar levando, né? Mas a gente recebe muito também, né? Exatamente, padre. E a experiência de trabalhar numa escola especial, no caso da APAE, que foi a minha experiência, foi uma experiência muito rica na minha vida, porque eu pude crescer profissionalmente em relação aos conhecimentos específicos, teóricos da pessoa humana, das deficiências, de como atuar, de como trabalhar, de como adentrar numa dificuldade de um aluno, por exemplo, com surdo-cegueira,
que não consegue ver o mundo, que não consegue ouvir o mundo, mas que existe um caminho para chegar até ele, né? Descobrir esse caminho é algo muito maravilhoso. E eu acho que um ponto também que, na tua fala, eu estou percebendo muito isso, é que esse aluno, ele é um ser humano com... não é simplesmente ali uma pessoa com deficiência, ele é um ser humano com seus sonhos, com suas possibilidades, suas habilidades também, né? Acho que a importância de ver isso também, né, Marcela? Exatamente, padre. Todos têm vontades, né? E às vezes eu tive uma experiência uma vez de ter um aluno que ninguém, assim, a gente não conseguia chegar nele porque ele era muito agressivo. E quando nós descobrimos o caminho da comunicação com ele, nós conseguimos descobrir as suas vontades e dar oportunidade a ele de desfrutar dessas vontades. E quando a gente fez isso, ele teve o seu comportamento transformado, né? Deixou de ser um aluno agressivo e passou a ser um aluno mais passivo na sala de aula, participativo, né? E teve assim muitos avanços na área da educação. Acho que quebra em nós, né? E principalmente você trazendo essa experiência para nós, qualquer possibilidade de ver as pessoas como impossibilitadas, né, de ir à frente, de se desenvolverem, né? Mesmo com crianças especiais, dá para ver essa possibilidade dessas pessoas se desenvolverem e ganharem muito na vida. Isso mesmo, porque todos são capazes de aprender, né? Todos são capazes de serem pessoas melhores e nós precisamos contribuir. Não é verdade? Bem. Só que a Marcele não está mais nesse trabalho porque você fez uma opção na sua vida, né? Nós vamos entrar no bloco seguinte sobre isso. Qual foi a opção, por que a levou para um outro caminho agora, embora toda essa experiência linda na APAE. Antes de nós irmos para o intervalo, eu digo que você pode ajudar esse programa e programas como esse, aqui na Rede Católica da Igreja, a se manterem no ar. Você pode entrar em contato www.padrereginaldomanzotti.org.br ou você pode estar ligando. 41 é o prefixo de Curitiba, 3221 6060. O programa Sim a Vida já retorna. Programa Sim a Vida de volta, estamos falando sobre a questão da família, da educação e também, é claro, a defesa da vida. Para isso nós temos conosco aqui a pedagoga Marcele, voltada à sua área de pedagogia com crianças especiais. Marcele, 15 anos nesse trabalho que a gente percebe o brilho no teu olhar quando você fala dele, porém você é uma mãe também com seus 5 filhos. Chegou um momento que você e teu esposo fizeram uma decisão aí, você fez uma decisão em relação à tua vida profissional e tudo mais. Como é que foi isso? Então, nós, para a graça de Deus, temos 5 filhos. O Mateu, que tem 11 anos, a Amanda, que tem 9, o Victor com 7, a Maitê com 5 e o Telzinho, que é o meu bebê, que tem 1 ano e meio. E, padre, esses 5 filhos são uma graça de Deus na nossa vida. Né? Já era vontade de vocês terem uma família relativamente grande? Assim? Nós sempre desejamos uma família grande. Eu venho de uma família grande e meu marido... Eu tenho 3 irmãos e meu marido é filho único. Então ele tinha esse sonho de ter uma família grande. E a gente uniu nossas vontades e está aí nossa família de 7 pessoas, que é uma graça. Então, padre, como Deus pede que façamos tudo, né? Faça pouco, mas faça o seu melhor. Chegou a hora de tomar decisões, né? Quando eu voltei a trabalhar, depois da licença maternidade do meu bebê, o Theo, eu me deparei com uma dificuldade muito grande ali em mediar o planejamento que eu precisava fazer na escola, minha dedicação para os meus alunos e os meus filhos. E eu comecei a perceber que eu não estava fazendo muito bem o que eu podia, né? O meu melhor. Então, foi quando a gente parou, conversou, orou, né? Pediu direção de Deus para a nossa vida. E aí a gente veio de encontro com a vontade de Deus mesmo, né? Escolher pela família e dar o meu melhor dentro da minha casa, para os meus filhos, dentro de casa, para cada um deles, né? Que precisa. Sua dedicação agora é como mãe, para as crianças, exatamente. Né? Aí eu tomei a decisão de pedir exoneração do meu cargo público,
de 12 anos e pedi exoneração e assumi minha casa. E assumiu a sua casa. Exatamente. E outros trabalhos pastorais que a gente vai falar um pouco para frente ainda. Uhum. Muito bem. E assim, Marcele, esse tempo do trabalho ali com as crianças especiais, ele te ajudou assim, ele te dá você vê uma relação entre esse trabalho e a questão da defesa da vida? Profundamente, padre. É o que eu via a cada segundo dentro do meu trabalho. Quando eu me deparava com os alunos, naquela dificuldade, naquela alegria, naquela ânsia de fazer o melhor, se alegrando com o pouco, padre. Isso me fazia pensar assim, como dizer não à vida, mesmo que seja com defeito, né? Que as pessoas dizem, pessoas com deficiência têm defeito. Como dizer não a uma vida que, né, deseja viver, deseja lutar. E me deparar com essas situações, padre, é isso que me faz uma defensora da vida. Porque não importa se não enxerga, se não escuta, se não caminha direito. Ali existe um coração, existe um sentimento de amor. E é isso que precisa ser valorizado e precisa ser respeitado. Então, por mais que haja dificuldade, haja problema, a vida ela precisa ser vivida. E isso que você está falando me levou a pensar algo também, né? Quem defende o aborto, porque a criança tem um problema, então vamos abortar e tudo mais, mas e a criança, ela gostaria de ser abortada ou, como você está dizendo, ela tem aquele desejo da vida? Será que quem diz, não, tem que abortar porque não está mais pensando somente em si, né? E não no pensamento da criança que quer a vida, né? E olha, Padre Silvio, eu tive a experiência de conhecer muitos casos de mães que abrem mão de tudo, padre, para cuidar dos seus filhos e não trocariam isso por nada. Né? Seus filhos que tomam tempo, de repente de ir num salão de beleza, de fazer uma caminhada, né? Muitas coisas que são hoje vistas como um prazer para as mulheres, para as pessoas, né? Que são colocadas em primeiro lugar como prioridade para uma sociedade que vive aí os valores do mundo. Mas quando nós vivemos os valores de Deus na nossa vida, a gente consegue abrir mão, né, de tudo isso em prol daqueles que amamos, porque o amor é cuidado, não é verdade? O amor se torna cuidado. O amor é um cuidado, é um zelo, é quando a gente se debruça pelo outro. E era isso que eu via, padre. Mães que trabalhavam de madrugada e de dia, para poder de dia cuidar o seu filho especial, né? Mães que se organizam numa rotina muito doida, assim, para conseguir dar conta de levar seu filho para a escola, para que ele tenha, padre, um momento de interação com a sociedade. Porque isso ninguém fala, principalmente as pessoas que defendem a inclusão total, que as pessoas que têm uma deficiência mais severa, a única possibilidade que eles têm de sair de casa é quando eles vão para a PAI, é quando eles vão para a sua escola especial. Então, isso é muito maravilhoso, padre. Na sua opinião, essa inclusão não deveria ser total, Marcele? Eu penso que não. Eu penso que alguns casos são muito difíceis. Os próprios alunos têm um comprometimento grande que não é necessário expor eles a essa inclusão total, exigir deles que caminhem de acordo com os alunos normais. Certo. Voltando no tema aqui dessa questão da defesa da vida, hoje tem se tornado uma mentalidade realmente que preocupa, porque tem um problema, tem uma necessidade, então muitos já começam a imediatamente já falar, então vamos procurar um aborto, tem uma má formação, alguma coisa assim. Voltando nesse ponto que nós falávamos, né? Quando na verdade a vida ela está ali e tem a sua dignidade sempre, né? Independente da má formação, da deficiência que aquela criança carrega, né? Isso. Eu penso, padre, que desde o momento da concepção já deveria existir o amor, né, para essa criança, mas infelizmente a gente sabe que não tem sido assim. Mas perceber que nós precisamos, devemos e fomos criados para amar desde o momento que esse bebê foi concebido é algo que transforma o nosso jeito de ser mãe, de viver uma gravidez, né? Se eu compreendo que o meu bebê, desde que, né, era uma sementinha, assim, ele já precisa do meu amor, eu penso que eu consigo transformar esse foco, padre.
sabe? Mesmo que o meu filho não seja perfeito e que ele tenha problemas, mas o meu amor é para ele, independente de como ele for. E, padre, eu digo isso porque ao longo da nossa vida, os nossos filhos vão crescendo e eles, às vezes, se tornam diferentes daquilo que nós sonhamos ou pensávamos que eles deveriam ser. E aí a gente precisa fazer um esforço para amar o nosso filho como ele é. Claro. Então, por que não começar desde o ventre, né? Desde que ele está na nossa barriga, independente de como ele for, ele só precisa do nosso amor de mãe, não é verdade? Esse ponto que você tocou agora é fundamental. Realmente a gente acompanhando as famílias, né, sabe que chega lá na adolescência, chega na juventude, às vezes é necessário um esforço de amor para acompanhar aquele adolescente, aquele jovem que às vezes toma alguns caminhos, né? E por que não começar isso já desde o início? Começar desde o início. Que a maioria das pessoas começam, né? Como você está dizendo, até essas mães com crianças especiais, você viu muito esse testemunho, né, do amor delas, né? Vejo muito, padre. É um esforço muito grande. E são feitas muitas renúncias para que a vida possa acontecer. Muito bem. Você fez, falando em renúncia, você fez uma certa renúncia no teu lado profissional, mas isso não te impede de fazer um trabalho, mesmo assim continuar um trabalho voltado para as crianças, né? Nós vamos voltar nesse ponto sobre o trabalho que a Marcele agora realiza em relação às crianças. O programa Sim a Vida vai para um breve intervalo e já retornamos. O programa Sim a Vida retorna. Estamos tocando no tema aqui de família, educação, crianças especiais. Estamos aqui com a Marcele Cioato, ela é pedagoga especializada na educação de crianças especiais. Marcele, a gente terminou o bloco anterior falando um pouco sobre isso, sobre você fez essa tua opção para agora estar se dedicando à tua família, deixou um pouco o lado profissional, porém isso não te impede do trabalho ainda, vamos dizer assim, com as crianças, agora de uma outra forma, né? Fala um pouquinho pra gente, o que você está realizando nesse momento? Então, padre, eu deixei de atuar numa escola como funcionária e agora o meu trabalho ele é de missão, né, dentro da igreja, na paróquia, na diocese onde eu atuo, diocese de São José dos Pinhais. Atualmente eu sou coordenadora do Ministério para as Crianças da Renovação Carismática Católica da nossa diocese de São José dos Pinhais. Existe um ministério específico para as crianças? Para as crianças, de evangelização para as crianças. Legal. Onde a gente fala do evangelho na linguagem delas, né, a partir de brincadeiras, animações, é muito gostoso. E um dos nossos trabalhos tem sido a celebração da vida, que é proteger a vida do bebê desde o ventre da mãe. Né? Ir lá, orar com a mãe, rezar pelo bebezinho, consagrar ele nas mãos do Senhor, nas mãozinhas de Nossa Senhora, né? Pedindo a Deus que corra tudo bem naquela gravidez e que Nossa Senhora abençoe as mães para terem o dom da maternidade, né? Vocês fizeram um trabalho desse um dia junto à Casa Provida Mãe Imaculada. Isso, realizamos. Né? A nossa equipe foi lá da diocese. A gente reuniu no dia mães que são atendidas pela Casa Provida, ou seja, aquelas mulheres que durante a gestação chegaram a pensar em realizar o aborto, mudaram de ideia, graças a Deus. Muitas dessas mães já tiveram seus filhos, outras na época estavam gestando, e aí foi feito esse trabalho e foi muito lindo lá também, isso que você está comentando. E Marcele, eu estou aqui com o seu livro também, Bibi nas Mãos de Jesus. De onde vem a inspiração para esse livro? É a inspiração do próprio Deus através do Espírito Santo. Na verdade, padre, esse livro é um sonho de Deus na minha vida, né? Quando eu menos achava que era capaz, Deus me mostrou que eu era capaz. E para isso, né, a partir de uma experiência com o amor de Deus e da experiência que eu tenho com as crianças, a necessidade que eu vejo neles de abrir o coração para Jesus entrar, para Jesus reinar como Senhor da vida delas. Então, o Espírito Santo me inspirou esse livro através de uma experiência minha com o amor de Deus, né? Então, eu escrevi... E basicamente o livro ele fala... Ele fala de cura interior. Cura interior. Voltado para criança ou para os pais? Voltado para crianças acima de 7 anos. Isso, acima de 7 anos. Os pais podem ler para as crianças menores de 7 anos, até para interpretação. Mas ele é para crianças maiores de 7 anos. E ele conta um testemunho meu, padre. É uma experiência que eu tive
Gostaria de cura interior. Quer contar para nós ou quer deixar que os leitores encontrem no livro? Então, eu posso contar um pouquinho, né? Conta um pouquinho. Que um dia a Bibi, ela sofria muito porque se achava feia. E ela achava que ninguém gostava dela porque ela se achava feia. Até que um dia ela teve uma experiência de deixar Jesus entrar no coração dela, né? E curar as dores, as mágoas, os sofrimentos. E aí, se você, né, puder adquirir o livro, você vai ver como foi essa caminhada da Bibi, como deixar Jesus entrar na nossa história. Porque é um pouco difícil, padre, às vezes a gente não sabe como. Mas como eu tive a oportunidade de descobrir, eu conto aí para as crianças um pouquinho, né, de como fazer essa abertura de coração para que Jesus possa chegar mais rápido na nossa vida. Que maravilha, né? Que maravilha. Eu tenho certeza que recomendo mesmo para os pais, né, esse livro para as crianças, porque eu, Marcelo, como padre, inclusive no contato com crianças também, com pré-adolescentes, com adolescentes, a gente percebe a necessidade disso que você está tratando aqui, o tema da cura interior, de se valorizar, né, como ser humano. Mas você, deixando a PAI, o trabalho que você realizava, esse lindo trabalho ali, você acha que abriu novos horizontes para você, que, digamos assim, até expandiu o teu trabalho? Isso. Eu percebo, padre, que o meu trabalho chega em mais lugares, né? Antes era fechado ali na escola com os nossos 180 alunos, né? Que não são poucos, né? Que não são poucos, as famílias deles. Mas hoje eu tenho a oportunidade de sair por toda a diocese, né? Desde aqui, São José dos Pinhais até Rio Negro, que é o que comporta a nossa diocese. E está levando a palavra de Deus, o meu testemunho de vida, né, como mãe, que tem impactado muitas pessoas, padre. Porque as pessoas ficam chocadas quando escutam a gente contar que tem 5 filhos, infelizmente. Então, levado encorajamento para as pessoas. E eu tenho sentido que muitas vidas têm sido transformadas através desse testemunho, para honra e glória do Senhor. E nessa questão específica, você é uma mãe ainda relativamente jovem, 5 filhos, o que você diria para os pais que talvez tenham até medo de ter filhos? Porque hoje, eu não diria nem somente ter um filho, tem pai e mãe que estão com medo de ter até mesmo um filho, né? Por causa da situação que nós vivemos e tudo mais. O que você diria assim, sobre isso, sobre esse até um bloqueio, um medo de constituir uma família, de ter filhos? Padre, mais do que nunca Deus tem me mostrado que nós fomos feitos para o amor. E não existe amor maior do que você dar a vida pelo outro, né? E ser mãe, ser pai, padre, é dar a vida pelo seu filho. E muitas pessoas têm medo disso, porque não têm coragem de dar a vida, nem pelo filho e nem por ninguém. E o que eu tenho a dizer é que essa é a melhor experiência que nós podemos viver como seres humanos. Um dia Jesus deu a vida por nós, não é verdade? E hoje nós somos convidados a dar a vida pelos nossos filhos, pelos nossos bebês, jovens, né, adultos, que serão sempre nossos filhos. E essa experiência é o que nos santifica, porque nos torna melhores. Abrir mão daquilo que nós queremos para ver o nosso filho feliz, do contrário do que muitos pensam, nos faz feliz e nos faz crescer como pessoas e perceber que não precisamos disso, mas precisamos do amor que temos no nosso filho, né? Que é o que nos alimenta, o que nos dá força para trabalhar, para levantar todo dia de manhã com uma esperança nova, ver o sorriso dos nossos filhos e vê-los felizes. Acho que toda essa nossa conversa, esse programa, todos os blocos anteriores, eu viria assim com a síntese, justamente isso que você tem dito, o amor ele é exigente, né? Exatamente. Mas em contrapartida ele traz consigo essa alegria, né? De saber... Verdadeira felicidade. Verdadeira felicidade, né? Com exigências, mas traz essa felicidade, né? Isso. Muito bem. Marcelo, para quem se interessou pelo livro, que quer ter esse livro para os seus filhos, como fazer contato com você, até para também tirar alguma dúvida com você, qual seria o contato? Bom, pode entrar em contato através do meu e-mail, marcelizade@yahoo.com.br, ou através do meu celular, que é DDD 41 9116 9609. Muito bem, o teu e-mail apareceu na tela aí, as pessoas podem estar entrando em contato com você. Isso. Pergunta final, vale a pena dar um sim à vida? Vale a pena, padre. Vale a pena dar um sim à vida, olhar para os nossos filhos e ver neles um pouquinho de mim, um pouquinho do meu marido, um pouquinho dos meus pais, dos meus sogros, né? Ver um pouquinho do nosso amor ali,
se fazendo um no nosso filho, porque é isso que acontece. Nosso filho é a prova viva do nosso amor, que se fez um, né? Está ali em cada filho que nós temos. Muito bem. Conversamos nesse programa com a pedagoga Marcele Cioato, com esse lindo testemunho, e você pode estar entrando em contato com ela pelo e-mail que ela passou, pode estar recebendo também o seu livro. E dúvidas, opiniões, quiser entrar em contato conosco, simavida@evangelizarepreciso.com.br. Você pode conhecer mais sobre a Casa Provida Mãe Imaculada, inclusive se quiser ajudar essa obra a salvar vidas, www.casaprovidami.com.br. Que Deus te abençoe, até um próximo programa Sim a Vida.